No programa de hoje, daremos início ao estudo das mensagens diárias de São José, transmitidas no mês de fevereiro de 2016. E começaremos especialmente com uma mensagem na qual São José nos fala sobre a Santíssima Virgem Maria. Em meses anteriores, estudamos 2 mensagens nas quais Maria nos contava um pouco sobre a vida de São José. E agora, vamos ver o que São José nos fala sobre Maria. E com o exemplo dessa relação divina entre os sagrados corações, vamos nos deixando permear pelo amor e pelo respeito que ambos manifestam um com o outro. Que dessa forma possamos nos inspirar para que desperte dentro de nós o amor e o respeito pelo próximo e que possamos realmente encontrar em todos as suas virtudes e mais belas expressões, como espíritos criados por Deus. Vamos então começar com essa mensagem que foi transmitida no dia 29 de fevereiro de 2016 e que logo no início transforma a nossa compreensão do que é a consciência de Maria Santíssima, levando-nos a contemplar sua criação nas entranhas mais profundas de Deus e perceber que Maria foi e é muito mais do que a silenciosa mãe de Jesus. São José nos disse: nas entranhas mais profundas de Deus, onde habitava a pureza de sua divina consciência, repousava um princípio de vida, uma molécula viva da consciência divina, proveniente de Adonai. Como o amor de Deus não poderia permanecer nele mesmo, o Criador deu vida a esse princípio puríssimo. Criou assim uma consciência divina e universal que abarca mais do que um pequeno corpo ou uma consciência material. Quando escutamos as primeiras palavras dessa mensagem, nos sentimos transportados a esse espaço da criação, que ao mesmo tempo é conhecido e desconhecido para todos nós, a fonte divina. São José nos faz retornar a esse lugar do qual todos viemos, para dali podermos escutar todas as palavras que ele virá nos dizer e que dessa forma possamos compreender amplamente a sua instrução. Aqui nesse princípio vemos e sentimos que Maria foi criada por Deus especialmente para que seu amor pudesse se multiplicar e que não apenas se multiplicasse em Maria. Por isso sentimos que Deus fez dela nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a criação, de toda a vida, para que esse amor do qual ela provém siga se multiplicando em cada um de nós. São José segue aprofundando e nos diz: Maria é o ventre divino, é a vida, é o que faz nascer as criaturas de todos os reinos e as ampara durante toda a sua evolução. Maria não veio dos homens e ascendeu aos céus. Maria desceu dos céus e, por seu amor infinito, se fez carne entre os homens para acompanhar o Filho de Deus. Maria não é parte da humanidade. A humanidade é que é parte de Maria. Durante muito tempo, aprendemos como humanidade que Maria é apenas a mãe de Jesus, a mãe de uma religião,
padroeira de algumas nações e, quando muito, mãe da humanidade. E agora começamos a ver que Maria é a representação viva de algo muito maior, mais amplo, algo superior a toda a compreensão humana. Com essas palavras de São José, vamos sentindo como o saber do que é Maria está verdadeiramente tão distante de nós. Porém, sim podemos sentir a grandeza de Maria e nos abrir para confiar nessa consciência divina que não só nos criou, como também nos ampara em toda a nossa evolução, ou seja, além da vida neste mundo. Vamos compreendendo melhor essa reflexão quando vemos o seguinte trecho da mensagem que diz: quando o Criador pensou no projeto humano, projeto que viveria em si um potente grau de amor, ele precisava de uma fonte criadora pura, uma consciência que emanasse o amor de que os seres humanos necessitavam para se desenvolver. E foi assim que os anjos e os arcanjos do Pai Celestial recorreram àquele princípio puro de Deus, que era a própria energia da maternidade, da pureza e do amor, para criar, a partir desta fonte perfeita, os códigos que os seres humanos portariam em si. Assim como é no céu, é na terra. Para fazer nascer o amor na consciência planetária, como ele havia nascido no universo, o Criador manifestou em mente, corpo, alma e espírito a sua divina pureza. Daí provém a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus. Escutando essas palavras, somos levados não apenas a uma compreensão mais ampla de Maria, mas também sobre nós mesmos, sobre o projeto humano do qual fazemos parte. Se prestarmos atenção ao que São José nos diz, veremos que a humanidade provém do que de mais puro existia na consciência divina, e isso está dentro de cada um de nós. A pureza de Maria não é algo que pertence apenas a ela. Sua pureza e tudo o que ela é, de alguma forma está guardado dentro de cada um de nós, como um potencial oculto. Da mesma forma como esteve em Jesus, porém, como dons vivos, entregues a toda a humanidade. E se nos deixarmos elevar por essas palavras, começaremos a compreender que a vida da Sagrada Família, especialmente a relação de Maria com Jesus, era um espelho da vida universal, da relação que existe entre o Criador e suas criaturas. E esse espelho que vemos manifestado na Terra é mais do que uma imagem simbólica. Aqui vemos que Maria não apenas simboliza a Mãe do Filho de Deus, mas que ela é verdadeiramente a Mãe de todos os filhos de Deus. Jesus representa tudo o que foi criado. Ele veio como primogênito, como a primeira molécula do amor divino, e Maria, como ventre puríssimo, que multiplica esse amor em muitas formas de vida. Depois do primogênito, viemos todos nós, todos os reinos, toda a vida manifestada. No próximo trecho, São José nos disse assim: Maria é a graça de Deus, é a bondade manifestada em uma consciência sublime. Maria é o dom maternal, que mesmo depois de haver ascendido aos céus, não deixa de se projetar entre os homens, não deixa de representar no universo, assim como na Terra, um exemplo para as criaturas materiais. São José também nos diz que Maria é um exemplo para as criaturas materiais, para todos nós. Assim vemos que em todos nós também está o dom de gerar a vida, o dom de viver e multiplicar o amor de Deus. Se seguimos o exemplo de Maria,
podemos encontrar dentro de nós essa possibilidade de doação permanente. Porque se Maria ascendeu aos céus e ainda assim retorna todos os dias para estar entre os homens, e se ela simboliza um exemplo para nós, isso significa que em cada um está a possibilidade de amar e servir os que mais necessitam, de não desistir dos que nos ignoram, de não nos importar com as indiferenças, incompreensões e que possamos simplesmente amar e servir, sem buscar nada em troca. Depois de nos aproximar dessa pequena partícula da verdade sobre Maria, São José nos traz uma reflexão que desperta em nós uma profunda gratidão e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade frente a toda a humanidade e todo o planeta. Ele nos disse: o que vocês tiveram diante de vocês por todos estes anos é a perfeição de Deus, manifestada no amor e na bondade materna de Maria. Queridos, lhes digo isso para que aprendam a estar diante de uma consciência que, apesar de sua grandeza e divindade, apesar de não caber dentro de uma forma humana, segue se manifestando entre os homens, segue expressando sua semelhança com as criaturas da terra, segue demonstrando para todos o caminho. Seu amor é inalterável, sua perfeição é incorruptível, sua paz é eterna, porque ela espera que algum dia vocês aceitem com alegria reviver em sua plena paz. São José, com isso, nos faz retornar a cada momento de aparição, a cada instância em que a Santíssima Virgem esteve diante de nós, e tenta fazer com que nossa consciência compreenda quão grandiosa graça nos concede o Criador, e também quão imenso é o amor de Maria por todos nós. Podemos sentir com suas palavras que, apesar de que Maria está em todas as coisas, e todas as coisas estão em Maria, ela vem com uma forma humana e se revela à humanidade com essa semelhança para aproximar-se de todos nós e para que nos sintamos mais familiarizados com ela, até que possamos um dia, também nós, transcender as formas, o corpo, a mente e nos dissolver no todo que é Maria, vivendo a unidade que existe na consciência divina e não necessitarmos mais que Deus se limite à nossa compreensão humana. José termina essa mensagem exatamente nos levando a esse todo que é Maria, revelando-nos a unidade que há entre ela e o Criador de todas as coisas, e nos convida a retornar a seus braços, deixando que ela nos ame, guie-nos, conduza-nos e nos faça crescer como seus filhos, e manifeste em nós os dons do Espírito de Deus. São José disse: permitam-se retornar aos braços daquela que os criou, como parte de Deus. Permitam-se ser guiados por aquela que provém do Santo Espírito do Criador e que manifesta os seus dons em todas as criaturas. Enquanto ainda há tempo, filhos, rendam-se nos braços de sua Mãe Celeste e, assim como a Sagrada Família, deixem-se ser amados e conduzidos por Maria. Seu amor lhes revelará muitos mistérios e sua pureza lhes abrirá as portas do céu. Aquele que os ama e os entrega todos os dias, em oração,
ao Imaculado Coração de Maria, São José Castíssimo. Quem melhor do que aquela que nos criou, que nos conhece e que sabe a vontade de Deus para cada um de nós, para guiar-nos e amparar-nos neste mundo e por toda a eternidade? Ao ler essa mensagem, somos inundados por esse amor e por tudo que é Nossa Senhora e Mãe Celestial. Por isso, convidamos a todos para que leiam e releiam essas instruções, para que nos unamos cada dia mais a essa graça e essa bondade viva do coração de Deus. Continuaremos estudando as mensagens de São José de fevereiro de 2016, que, como essa, trazem muitas dádivas para o coração e grande despertar para a consciência. Bom estudo e aprofundamento para todos.